Pronto, tá gravando, a senhora pode começar. Então tá, gente, boa noite. Eu vou iniciar aqui a parte de atenção pré-natal de baixo risco, tá? Ah, primeiramente, o pré-natal ele começa desde esse aconselhamento pré-concepcional, né? Então, se a gestante tem interesse ou não de engravidar, inclusive os métodos anticoncepcionais, eles entram também nessa indicação. E, de preferência, quando elas têm essa indicação, pode iniciar a suplementação, caso do fólico, investigar se tem alguns fatores de risco, para tentar garantir um pré-natal mais adequado. Tem que garantir os recursos, né? Então, toda a unidade para ser capacitada para ter pré-natal, ela precisa ter recurso humano, físico e material necessário e técnico para fazer essa atenção. Toda gestante deve ter assegurado a solicitação, a realização e avaliação em termo oportuno do resultado de exames preconizados no atendimento pré-natal. Então, isso que é importante, porque todas as gestantes elas têm que ter um acesso pela unidade básica a fazer os exames de rotina. Mesmo que não tenha lá, eles têm que ser referenciados de uma maneira mais fácil e prioritária. Principalmente exames laboratoriais. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ultrassom, mas principalmente com relação aos exames laboratoriais e testes rápidos também. Garantir o acesso à unidade de referência especializada, caso seja necessário. Então, tu tem que ter uma unidade de apoio, né? Se precisar de qualquer alguma coisa que deu alterada, tem que ter um lugar para referenciar. Estimular e informar sobre os benefícios do parto fisiológico, incluída a elaboração do plano de parto. O plano de parto é uma coisa que ficou mais em vigor agora por conta do parto humanizado, né? Então, ficou um pouquinho mais comum gestantes com plano de parto, né? Por aqui não é tão comum, mas já tem algumas que seguem essa tendência. Então, isso é garantia também do pré-natal, inclusive pelo posto. Toda gestante tem direito de conhecer e visitar previamente o serviço de saúde no qual irá dar à luz. No caso, por exemplo, aqui a referência seria a municipal, né? Então, a gestante pode ir lá antes do parto para conhecer, saber como funciona, o que precisa fazer, por exemplo, como funciona o parto humanizado. Então, ela pode ser orientada também a fazer essa visita técnica. As mulheres devem conhecer e exercer os direitos garantidos por lei no período gravídico puerperal. Então, no posto, a gente também tem que orientar sobre os direitos que ela tem, né, de licença, respaldo. Então, a gente também tem que conhecer e saber orientar isso. Bom, idealmente o pré-natal deve ser iniciado antes das 12 semanas. Inclusive, houve algumas mudanças no financiamento do SUS e começaram a estimular esse pré-natal precoce, né? Então, um pré-natal iniciado antes de 12 semanas, ele é considerado um pré-natal adequado. A gente tem que ter um nível mínimo de pré-natais nesse período, senão é considerado como um pré-natal inadequado para aquela unidade. Tem que ter um mínimo de 6 consultas, né, que podem ser intercaladas entre consultas de enfermagem e médica. Elas podem ser realizadas mensalmente até a 28ª semana, quinzenalmente da 28ª à 36ª e a partir daí semanalmente até o parto. Tem que ser ofertada a imunização antitetânica e para hepatite B, obrigatoriamente lá pela unidade básica, e nos períodos de campanha a influenza. Professora, desculpa me interromper, que está falhando um pouco seu microfone. Está dando um chiado. Eu acredito que seja do... Peraí, rapidinho. Tá, eu tirei um pouquinho da capinha e tu me avisa se vai voltar, tá bom? Tá ok. Tá, então falando sobre os medicamentos necessários, né, que tem se ofertado lá. Então, obrigatoriamente na unidade tem que ter o acesso ao sulfato ferroso e ácido fólico,
né, justamente porque eles são suplementares, então as gestantes que precisam, que você vai iniciar essa profilaxia, elas têm que ter acesso pela própria unidade. Diagnóstico e prevenção do câncer de colo do útero e de mama. Toda gestante, antes de começar o pré-natal, ela tem que estar com o preventivo em dia. Caso ela não tenha o preventivo atualizado, você tem que orientar ela a fazer essa coleta, mesmo estando gestante. Tem algumas unidades que elas acabam não, sim, sei lá, tendo medo de fazer, mas assim, não tem risco algum, né? A coleta preventiva é uma coisa super, super tranquila e bem técnica. Então, não é contraindicado na gestação, a não ser que já tenha históricos de muitos abortos, que é uma coisa mais de alto risco, e tu pode referenciar ela para fazer pelo próprio médico, mas assim, a própria enfermagem pode coletar mesmo. Tá. Então, iniciando falando um pouquinho também dos sinais da gestação. Não obrigatoriamente, apesar de ser bem fácil o acesso aos exames ou de urina, né, ou de sangue para avaliar a gestação, mas não obrigatoriamente a gente precisa ter um teste comprovando, né. Existem alguns sinais que vão induzir a gestação, né, que são os sinais de presunção, como atraso menstrual, manifestações clínicas de náuseas, vômitos, tonturas, aquelas coisas que são mais frequentes. Algumas modificações anatômicas, como aumento das mamas, aumento da sensibilidade dos mamilos, os tubérculos de Montgomery, né, que ficam mais proeminentes, a saída de colostro em alguns casos, mas é bem incomum, e a mudança da coloração da vulva, e principalmente o aumento do volume abdominal, né, com o passar do tempo. Sinais de probabilidade são aqueles que têm um pouquinho mais de sensibilidade, que é o amolecimento da cervix uterina, posterior aumento de volume, parede vaginal aumentada por conta do aumento da vascularização e a positividade do beta-HCG. Os sinais de certeza são aqueles que não exigem outro teste confirmatório, né? Que são a presença de batimentos cardiofetais, né, a partir de 12 semanas, normalmente pelo SONAP, né, não é quase utilizado, mas foi utilizado a partir de 20 semanas. Percepção de movimentos fetais de 18 a 20 semanas, no caso, principalmente mais pela mãe, é difícil a gente conseguir sentir nesse período. E ultrassonografia, né, se a partir de 4 a 5 semanas já consegue ser visualizado o saco gestacional, então também já é um sinal de certeza. Com relação aos exames, toda gestante que vai iniciar o pré-natal, ela também tem que ter acesso a esses exames, né? O teste rápido, ele está aqui com um asterisco, justamente porque em alguns lugares eles podem ser ofertados na própria unidade, né? Aqui não é protocolo, então eu nunca vi teste rápido em unidade, normalmente tem os de teste de farmácia e os laboratoriais mesmo. Teste rápido para triagem de sífilis, no caso, aqui em Santarém, a gente faz de protocolo todas as sorologias, sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, em forma de teste rápido. Na literatura, tu ainda precisa também do sorológico quantitativo, né, de sangue. Mas os testes rápidos já são todos ofertados pela atenção básica. A proteinúria, ela é essa proteinúria na fita. Aqui em Santarém também ela não existe, mas nos outros locais, por exemplo, somente cidades maiores, eles têm o kit, né, de exame de urina, então tu consegue fazer o teste de proteinúria na fitinha de uma forma bem simples e na consulta inicial também. Mas ela não é indicada de rotina. Normalmente é também feita para gestantes que têm algum risco, né? Risco de já teve gestação anterior. Um pouquinho depois para vocês. Dosagem de hemoglobina e hematócrito, grupo sanguíneo, fator RH, o combis, né, para quem tem o tipo negativo, glicemia de jejum, teste de tolerância oral, exame de urina, urocultura. O parasitológico também não é um exame obrigatório, mas tem que ser ofertado.
a compostologia, não preventivo, a bacterioscopia de secreção vaginal e a eletroforese de hemoglobina, também não são exames obrigatórios, mas que, no caso, a bacterioscopia deveria ser, né, a partir de 28 semanas. Mas aqui em Santarém também eles não são um pouquinho mais difíceis, né? Os dois fazem pela rede básica, mas não é protocolo para gestante. Aqui em Santarém, existe como se fossem os exames padrões, né? Porque, de maneira geral, a enfermeira ela não pode solicitar os exames para gestante. Mas no caso do pré-natal, existem aqueles exames que ela pode solicitar. E o laboratório faz a própria requisição dela, que normalmente são esses principais. O que não entra é o teste de tolerância oral à glicose, que aí tem que ser específico do médico. A eletroforese também acaba não entrando como rotina. E a bacterioscopia, eu não tenho certeza, mas eu acredito que ela também não entre nesse kit. Tá. Toda gestação, ela implica algum fator de risco, né? Não necessariamente os fatores de risco você precisa encaminhar. Tem alguns fatores que a gente chama de fatores de baixo risco que você pode fazer no pré-natal da atenção básica mesmo, né? Então, por exemplo, idades menores de 15 anos e maior que 35 anos, sem nenhum outro fator de risco, seria um fator isolado que você não precisaria encaminhar. Aqui na cidade, pacientes de até 14 anos, obrigatoriamente a gente precisa encaminhar para a casa da mulher. Então, aqui a gente tem uma orientação um pouquinho diferente com relação a isso. As maiores de 35 anos não tem essa obrigatoriedade, a gente vai avaliar. Tem gestante no pré-natal de 40 anos, 42 anos que acompanham comigo, mas tem outras complicações. Com relação à ocupação, se for um trabalho excessivo, com uma carga horária muito cansativa, então são fatores de risco também que precisam ser avaliados. Situação familiar insegura, não aceitação da gravidez, principalmente quando são adolescentes. Inclusive, é bem comum, normalmente, adolescentes são as que tentam abortar, ou então tentam alguma coisa contra a própria vida. Então, por isso que acabam sendo o grupo que é mais orientado a procurar essa gestação de referência, né, para o mental de alto risco. Situação conjugal insegura, né, aqueles casos onde há violência doméstica, tipos de abuso. Então, também a gente encaminha, ou encaminha não, a gente acolhe principalmente no posto, e encaminha caso haja um grau de violência, no caso não para o pré-natal de alto risco, né? A gente caminha para o CRAS, tá? Obrigatoriamente a gente precisaria acionar essa violência. Baixa escolaridade, né, certo fator de risco, mas que isoladamente também não é obrigatório encaminhar. Esses outros aqui são situações mais comuns, né? A altura menor que 45 aqui na nossa região, as pessoas são bem baixinhas, então assim, isso não inclui um risco específico. Excesso de peso, sobrepeso, obesidade também por si só não é um fator. Histórias relacionadas à reprodução anterior, às vezes parece um fator de risco, mas não são, né? Por exemplo, você vai acompanhando ver como é que está a gestação anterior. Então, por mais que ela tenha um prematuro, histórico de macrosomia, outras alterações, você vai avaliar isoladamente como é que ela está evoluindo. Todas essas, isoladamente, elas não são grandes fatores, mas existe uma listinha onde você vai colocando, pontuando cada fator. Então, digamos que cada um vale um ponto. Uma pessoa que tem vários fatores pequenos, né, quando você soma, ela acaba tendo um fator de médio e alto risco. Então, se ela tiver vários desses fatores, você também vai encaminhar. Não precisa decorar todos eles. Existe uma ficha já padronizada que aqui em Santana, inclusive, eles fizeram uma outra própria, né? Não é mais a do Ministério da Saúde, que aí vai marcando para encaminhar se precisa, qual o justificativo, né? Quais são os fatores que eles querem que a gente quer que eles avaliem no caso, né? Tá.
Então, começando o pré-natal propriamente dito. Na primeira consulta, a, teoricamente era para ser a consulta mais demorada, que a gente vai investigar tanto aquela parte psicológica, relação familiar, como é que está a aceitação, né? O primeiro trimestre normalmente é aquele que a gestante fica num sentimento meio dúbio, né? Entre aceitação, não aceitação. Então, é quando tem as principais alterações, as primeiras alterações emocionais que ela tem. Então, a gente precisa fazer esse acolhimento, né, dessa parte psicológica, de investigar tudo, e também avaliar os sintomas que ela está sentindo. Os sintomas mais comuns, que principalmente ocorrem nos primeiros 3 meses, é náusea, vômito, podem ter constipação, flatulência, alterações urinárias, azías também são bem comuns. O corrimento, normalmente ele pode ser fisiológico, mas não. Então, todas essas alterações a gente vai avaliando. Ver se ela estava usando algum método anticoncepcional, se foi uma gravidez planejada, a maioria acaba não sendo. Inclusive, com relação aos métodos, é importante saber porque tem algumas gestantes que ela tem como se fosse uma resistência hormonal que acaba, tipo, engravidando, apesar de estar utilizando métodos contraceptivos regularmente, né? Eu tenho uma paciente que ela ela fazia uso de injetáveis nessa última gestação, engravidou, e na gestação anterior dela, ela também tomava o ciclo 21, segundo ela certinho, mesmo assim também engravidou. Então ela aparenta ter uma certa resistência também a esses mesmo anticoncepcionais com altas dosagens. Então, para ela, por exemplo, não adianta muito. Avaliar a data da última menstruação. Então, principalmente para pacientes que têm um ciclo mais regular, pergunta para ela se ela menstruava sempre no mês certinho, se anotava a data. Se ela não, digamos assim, até menstruava certinho, mas não sabe bem a data, porque não cabia no dia certo, tu faz uma estimativa, né? Se foi no comecinho do mês, tu coloca dia 5. Se foi no meio do mês, coloca dia 15. Se foi no final do mês, coloca dia 25. Então, quando tu não tem uma data certa, a gente coloca sempre essas meio... São alguns pontinhos chaves, né? Para a gente tentar estimar. Avaliar a rede de apoio, né? Se tem uma boa relação com o companheiro, a relação com a família, se a família está apoiando. Avaliar a moradia, atividade física, se era uma pessoa que já era ativa ou se não era. História nutricional, exposição ao tabaco, né, ou fumante passivo também, e uso de álcool e outras drogas. Com relação aos antecedentes, existe também uma fichinha padronizada onde tu vai marcando, né, se já teve diabetes, trombose, então são coisinhas que às vezes a gente vai acabando tipo, fazendo um checklist, né? Perguntando e só marcando se ela teve ou não. Então, normalmente acaba sendo, quando ela faz a inscrição do pré-natal, acaba sendo função da enfermagem. Mas na primeira consulta médica, a gente pergunta de maneira geral se tem alguma doença, se já tratou, enfim, o que é que ela teve antes, né? Observar também como foi as gestações anteriores, né? Então, primeira gestação, a data da última gestação, se teve alguma complicação. E principalmente essa investigação dessas gestações anteriores, a gente tem que ser bem cuidadoso, porque é muito comum, tipo, às vezes você pergunta se foi tranquila, se foi tudo normal, e ela fala que sim. Aí depois, quando começa a aparecer algum problema, ela começa, teve um parto prematuro, e isso acontece às vezes, de vez em quando tem uma dessas, que a gente pergunta, ela diz que não teve nada, mas depois, com o tempo, ela vai começando a lembrar que teve alguma complicação. Então, isso a gente tem que investigar direitinho. O resto, o ciclo menstrual, a fertilidade, isso a gente vai observando. Esse finalzinho aqui, desejo de amamentar,
O ideal seria a gente avaliar principalmente no final da gestação, tá? Porque no começo, normalmente, as mulheres têm esse desejo sempre. Antigamente tinha uma tendência a, por exemplo, preparar o peito, preparar o bico, fazer isso. Mas hoje em dia já sabe que não precisa fazer, não tem nenhum cuidado com relação à alimentação que é feita antes. Todos os cuidados eles são feitos no final e depois que o bebê nasce. Não precisa ficar estimulando, por exemplo, não. Avaliar a saúde sexual, se ela tem algum desconforto, se teve algum tipo de sangramento, porque a atividade sexual ela não é contraindicada, a não ser em casos que ela tenha sangramento ou tenha cólicas intensas após, e então ela é contraindicada até as 12 semanas. Avaliar o estado vacinal dela, então avaliar se ela já tem as vacinas básicas. Toda gestante agora ela deve ser encaminhada para consulta odontológica. Então, a gente vai avaliar como é que tá, se tem algum sangramento gengival, alguma alteração, dor, cárie. Observar se como é que está a escovação, porque normalmente como tem uma sensibilidade maior na gengiva, algumas gestantes não conseguem escovar o dente, isso acaba também provocando cáries e outras doenças. Então, por isso que agora obrigatoriamente o Ministério está exigindo que a gente encaminhe toda gestante, então precisa passar por pelo menos uma consulta odontológica. E os antecedentes familiares também, que também tem tipo um checklist para a gente ir acompanhando, né? Tá. Então, da gestante propriamente, como seria o exame físico, né? Então, a gente vai avaliar pele e mucosa, como é que tá a hidratação, como é que tá a cor, se tem presença ou não de floasmo, outras manchas. Fazer o exame bucal, que honestamente quase ninguém faz, mas a não ser que ela tenha alguma queixa direcionada, mas pelo menos encaminhar sempre para consulta odontológica. Em todas as consultas deve ser avaliada o pulso, frequência respiratória, aferição da PA, frequência cardíaca e temperatura axilar. Não que seja obrigatoriamente, né? A gente vai fazendo isso de acordo com a queixa dela. Por exemplo, obrigatoriamente a gente vai avaliar a pressão arterial, né? Agora, de acordo com os sintomas que ela está sentindo, a gente pode ir avaliando frequência cardíaca, se falar que está com uma palpitação, por exemplo, ou batedeira no peito, que é um termo mais comum aqui. Então, todas as consultas podem ser avaliadas esses dados. Palpação da tireoide, né? A gestação, ela é um fator de risco para desenvolver doenças da tireoide. Então, alguns lugares, inclusive, eles solicitam, já alguns médicos aqui também fazem isso, solicitam já a dosagem de TSH, T4 livre, mas não é obrigatório, né? É uma coisa que tu vai avaliando de acordo com a queixa dela. Se ela tiver alguma queixa sugestiva de alguma alteração, aí tu pode fazer palpação, investigar com os exames também. Avaliação das mamas, né? Isso aqui fica um pouquinho mais restrita à consulta de enfermagem também. Quando ela realiza a inscrição do pré-natal, é quase que obrigatório a enfermeira avaliar também a questão da mama. Então, pelo menos da parte médica, a gente acaba não avaliando muito, a não ser que também que ela tenha alguma indicação. Tá relatando que tem alguma alteração, algum nódulo, alguma dor diferente, então a gente avalia também. Avaliação cardíaca e pulmonar, né? Principalmente se ela tiver alguma indicação, toda gestante que tem sintoma de tontura, palpitação, são coisas que são bem comuns, mas obrigatoriamente a gente precisa avaliar se não tem outra coisa, né? Então, tanto uma escuta cardíaca e pulmonar normal, então tudo bem. Agora, se tu achar alguma coisa alterada, aí a gente referencia. Avaliação nutricional. A gente precisa avaliar peso e altura, né, para calcular o IMC das gestantes. Hoje, aqui em Santarém, a gente consegue acesso a nutricionista também pela Casa da Mulher. Ele não é uma consulta tão frequente, mas, por exemplo, aquelas que já têm alguma alteração, ou de, né, muito baixo peso, obesidade,
ou a diabetes gestacional também, a gente pode encaminhar para essa avaliação, para esse acompanhamento que é bem bacana, porque antes não existia por aqui. Avaliar também a questão, cadê bem aqui, da adolescente, tá? Às vezes, adolescentes que engravidam muito novinhas ainda não atingiram o pico do crescimento, né? Então, às vezes, ainda está crescendo, então tem que ser avaliado não só o peso, mas também a estatura dela no decorrer da gestação também. E tudo que a gente vai avaliando, a gente tem que anotar também no cartão da gestante, né? Então, dependendo do cartão, tu coloca peso, altura, IMC e também tem aquele gráficozinho para a gente ir preenchendo. Então, obrigatoriamente, a gente precisa ir acompanhando por lá também. Porque, na prática, é mais para facilitar a visualização do médico, né? Mas em alguns casos, quando tu precisa de alguma auditoria ou para comprovar que aquela gestante fez um pré-natal adequado, precisa estar anotadinho também. E avaliar sempre a presença de edema, né? O edema mais fisiológico, normalmente é aquele que é mais restrito em membros inferiores, acontece mais no final do dia e não costuma ser tão intenso, né? Avaliar também se tem presença de varizes ou outros sinais fugísticos. Palpação abdominal, né, para avaliar a altura uterina. Então, na prática, né, é a melhor maneira para a gente conseguir avaliar direitinho a altura uterina, né, que a gente palpa da sínfise, né, pega da bordinha anterior da sínfise até o fundo do útero. Uma coisa bem importante a maioria das pessoas ela acaba medindo o fundo do útero sempre digamos assim, no eixo mais reto, assim, né, longitudinal. Só que o fundo do útero eu tô sempre a variar pelo maior eixo, né? Então acho que talvez alguém que já tenha passado comigo no GIESC talvez tenha percebido que às vezes eu não avalio meio de uma forma meio oblíqua, assim. Porque eu aprendi que é sempre no maior eixo, não obrigatoriamente a gente precisa medir o fundo dele sempre da mesma forma. Então, para avaliar isso, a gente faz a manobra de Leopold, né, que é a técnica certinha para fazer essa avaliação. E a gente vai acompanhando também o crescimento da altura uterina. A ultrassom, como eu vou falar depois para vocês, e não é obrigatório para avaliar a idade gestacional. Ou seja, se a gente tiver uma altura uterina compatível, uma data de última menstruação compatível, né, uma menstruação que era regular, sem outras queixas ou histórias anteriores de malformação, às vezes a gente nem precisa fazer ultrassom, a gente pode ir só acompanhando realmente a idade gestacional pela altura uterina e pelo ADUM. Se elas forem compatíveis, é uma gestação que está, digamos assim, normal, né, sem risco. Tá, com relação à altura uterina. Normalmente a gente já vai conseguir palpar bem o útero quando ele está chegando lá em 12 semanas, né? Que é quando ele começa a ultrapassar a sínfise pública. Antes disso, no máximo a gente consegue palpar por toque, né? Quando sente que está um pouquinho mais demasiado, mas é uma coisa bem difícil de avaliar, mas quem tem muita técnica nisso. Então, a partir de 16 semanas, mais ou menos, ele vai estar na metade entre a sínfise pública e a cicatriz umbilical. Por volta de 18 a 20 semanas é quando a gestante começa a identificar os movimentos fetais. Antes disso, às vezes ela relata sentir, mas é muito difícil tu conseguir delimitar se é movimento fetal ou se às vezes é cólica e gases também. Em 20 semanas, o fundo do útero encontra-se na altura da cicatriz umbilical. De 20 a 30 semanas,
é o período que vai mais se correlacionar com a idade gestacional. Então, por exemplo, está com 21 semanas, tem 21 centímetros, né? Tem uma variação de mais ou menos, no máximo 2 centímetros para isso, mas quase sempre tu vai seguindo uma tendência parecida. A partir de 30 semanas, já não tem esse parâmetro, né, de acordo com a idade gestacional, e acaba divergindo muito, né? Gestantes que são multíparas acabam tendo um aumento, um útero maior, quem já tem um sobrepeso, enquanto as primigertas ou quem é muito magrinha acaba ficando com uma altura também mais reduzida. Então, a partir de 30 semanas, a gente vai acompanhando se há o crescimento, mas já não tem uma relação tão padronizada como essas outras. Se o bebê também estiver numa situação transversa, aí a gente também já não considera. Por exemplo, às vezes está com 25 semanas, mas o bebê está transverso e a toroterina deu 22. Então, parece que é menor, mas é porque a situação do bebê não está tão adequada. E a escuta dos batimentos cardiofetais. A partir de 12 semanas, pela maioria dos sonares, tem uma unidade que é só a partir de 12 semanas, que antes disso aí nunca presta. Compinar a partir de 20 semanas, né? Observando sempre ritmo, frequência e a regularidade. Na prática, por exemplo, quem já estagiou na casa da mulher, por exemplo, às vezes a gente conta 15 segundos e multiplica, né? 15, 30 segundos e multiplica. Eu não gosto muito disso, não. Eu prefiro. Eu nem fico contando no relógio certinho, mas eu observo muito a frequência. Eu já sei mais ou menos o ritmo, então eu fico vendo a frequência, porque às vezes tem uma oscilação, tá normal, depois de repente ela começa a fazer uma bradicardia. Então, algumas gestantes, principalmente que eu acho que tem um pouquinho mais de risco, já tem alteração de pressão, já tem alteração de líquido, principalmente. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso também. Frequência esperada é 110 a 160, né? No comecinho, nos primeiros meses, normalmente a gente vai ter uma frequência um pouquinho maior, né? 150 em torno. A partir daí ela começa a diminuir, mas nunca ficando abaixo de 110. Com relação aos exames de rotina. Hemoglobina e hematócrito a gente vai solicitar no primeiro e no terceiro trimestre, obrigatoriamente, né? O ideal seria pelo menos um trimestral, mas no mínimo antes e depois. É esperado uma redução, né, um pouquinho até 11 da hemoglobina, que para gestante é considerado normal, seria uma anemia dilucional. Abaixo disso, já começa a ter uma anemia, né? Até 8 a gente considera uma anemia mais moderada e abaixo de 8 uma anemia mais grave. Então, toda gestante com anemia grave, a gente referencia. Eletroforese de hemoglobina são aquelas gestantes que já têm um histórico de anemia falciforme, né? Ou então, algumas gestantes, por exemplo, existem alguns casos de gestantes que nunca, pessoas que nunca fizeram teste do pezinho, relatam que tem anemia crônica, são negras. Então, se tu achar que tem algum fator de risco, a gente também solicita. Eu já cheguei a solicitar uma vez para uma paciente assim também. Ela não tinha relato anterior, mas tinha histórico de ter anemias crônicas, inclusive em gestações anteriores. Então, eu solicitei. Fator sanguíneo, tipo sanguíneo e fator RH, né, na primeira consulta. Avaliar de acordo com o resultado, a gente pode solicitar o coma-se indireto depois. Glicemia de jejum, também, né, a gente pede junto com um quimograma, primeira e terceira consulta pelo menos. É esperado que a glicemia ela baixe um pouquinho mais, tá? Então, assim, a glicemia também, ela tem uma alteraçãozinha de acordo de onde você vai pegar a referência, né? Alguns lugares eles consideram como normal, né? Como aqui, por exemplo, esse aqui é o protocolo do Albert Einstein. Ele considera normal entre 85 e 90, se não tiver nenhum fator de risco prévio. Alguns lugares ele considera normal mesmo, abaixo de 85. Mas tu vai sempre avaliar fator de risco, né? Nada é muito padronizado e engessado também.
Agora, uma gestante que tem entre 85 a 90 com fatores de risco, o de 90 a 110 com alguma alteração, por exemplo, já tem um teste de tolerância alterado, ou já tem histórico de diabetes gestacional, um macrossomia, gestação anterior, então a gente já vai ser um pouquinho mais, digamos assim, mais firme para orientar. Inicialmente, a gente sempre orienta a mudança de estilo de vida, né? Evitar açúcar, evitar muito carboidrato, tentar fazer uma atividade física, desde que não seja contraindicado. Então, inicialmente são essas primeiras medidas. Agora, uma gestante que já tem uma alteração maior, uma glicemia muito alterada, ou então que a gente faz o teste de tolerância oral e mostrou que ela tem uma resistência à insulina, dependendo do nível, a gente pode começar a insulina. Normalmente a gente mesmo não começa, eu sempre referencio, a não ser em casos muito graves, gestante que aparece com uma glicemia muito alterada mesmo. Mas essas alterações mais leves, né, nessa média de 120, 170, que é o máximo que eu já peguei, eu já encaminho para casa da mulher. O teste de tolerância oral à glicose deveria ser ofertado idealmente para todas as gestantes entre 24 e 28 semanas. Não é tão comum porque não é um exame que não é dado pelo SUS, né? Então são exames que a gestante tem que pagar para fazer, pelo menos aqui. Então, a maioria, assim, eu acabo fazendo só para aquelas que já têm alguma alteração da glicemia de jejum ou para quem já tem algum fator de risco. Mas idealmente deveria ser feito para todas nesse período de 24 a 28 semanas. Urina tipo 1, né? Primeira e terceira consulta. Em alguns períodos da gestação, é esperado também um aumento dos leucócitos, tá? Por exemplo, um pouquinho próximo ao parto ou periparto, é comum os leucócitos aumentarem um pouquinho. Então, por exemplo, 14, 15 mil, mas assim, ainda é uma faixa que é esperado, não tem uma infecção acontecendo. É uma alteração que pode ocorrer naturalmente. Avaliar se tem também hematúria, a proteinúria e alguns outros elementos que podem aparecer também lá naqueles quantitativos que é feito. Urocultura. Normalmente gestante, às vezes pode acontecer de vir uma cultura alterada, por exemplo, acontece de vir toda a parte do antibiograma, sensibilidade, a resistência ou não, mas vem com uma quantidade menor, por exemplo, 85 mil. Então, não é considerado uma infecção urinária, é uma digamos que é uma bacteriúria, mas não é uma infecção urinária. Para ser considerada uma infecção, só acima de 100 mil unidades formadoras de colônia. É muito comum também essa gestante que já tem alguma alteraçãozinha, por exemplo, no começo da gestação, como ocorre o aumento da frequência urinária, elas não querem beber tanta água. Então, por isso que as infecções acabam sendo um pouquinho comuns também nesse período. Também por outros fatores que a mudança hormonal, tudo mais, mas é um dos fatores principais, assim, que ocorre, é justamente, acho que fator de risco, na verdade, é esse ato de beber pouca água. E o teste rápido de proteinúria, né, que aqui não acaba não sendo realizado, mas ele pode vir também nos exames de urina, né, que vê as coisinhas da proteína. A partir de 10 miligramas é quando começa a ficar alterado. E realizar as sorologias, né? Teste rápido para sífilis e o VDRL, teste rápido de HIV, hepatite B, e que também é feita hepatite C. Qualquer alterações desses exames, por exemplo, o VDRL a gente já trata, né? Trata e acompanha depois. De acordo com o protocolo também que a gente for pegar, por exemplo, uma gestante logo no comecinho, né? Começou pré-natal bem cedo, com 8 semanas. Aí ela fez o VDR, o teste rápido, deu reagente.
A gente não precisa obrigatoriamente já tratar, né? Como o VDR é um exame que sai bem rápido, no mesmo dia, a gente pode solicitar e ver a titulação. Se for uma gestante que já está com um tempo um pouquinho maior, já tem antecedente de sífilis, ou então que já tem um certo fator de risco, assim, por exemplo, múltiplos parceiros, tal, ou não tem uma situação conjugal tão boa, a gente já pode fazer a primeira dose do bezetacil e aguardar os exames, né? Se ela fizer os exames antes e de repente ele vier não reagente, foi um falso positivo, aí a gente suspende o tratamento. Ou se ela não conseguir fazer o exame, por exemplo, aí a gente trata, mesmo sabendo que ele pode ser um falso positivo, né? Os testes rápidos ele não tem uma especificidade tão grande. Teste para HIV obrigatoriamente é feito também, e se for positivo, a gente sempre inicia, né? Não é uma coisa que a gente consegue tratar tudo posto. Sorologia de hepatite B. Uma coisa importante para hepatite B é que é muito comum, principalmente gestantes que são um pouquinho mais antigas, a maneira como eles faziam a vacinação, ela não seguia aquela ordem de primeira dose, 30 dias, 60 dias, 6 meses. Eles acabavam tendo um tempo um pouquinho maior. Já vi anotação de carteirinha de pré-natal que era uma dose anual, né? Eram 3 doses, uma cada ano. Então, nesses casos, a gente solicita também o marcador de imunidade vacinal, né? Quando não tem, vamos assim, pelo menos eu sempre faço isso, quando eu vejo que aquela ordem não foi obedecida, eu sempre solicito. Então, caso não tenha anotação, a gente pode tanto já fazer a vacina para hepatite B, ou realmente pedir esses marcadores vacinais. Cirurgia para toxoplasmose. A toxoplasmose ela é a única que tem tratamento na gestação. Na prática, a gente faz cirurgia para toxoplasmose, citomegalovírus e rubéola. Mas o único que tem tratamento é a toxoplasmose. Então, por isso que ela é a única que teoricamente é obrigatória. As outras a gente faz para fins documentais, para saber, mas não vai ter tratamento algum durante o parto, durante a gestação. Né? Então, a toxoplasmose, a gente vai avaliar, né, na primeira consulta, caso seja uma gestante que tenha alteração, ou seja, não imune, né, de IgM não reagentes, então a gente repete de novo no terceiro trimestre. Como avaliar? IgM reagente, IG não reagente, então é uma doença recente e a gente começaria o tratamento. O tratamento a gente pode, quem tiver segurança para tratar, pode começar o tratamento na atenção primária e referenciar para a casa da mulher, né, para alta complexidade. Ou então, se não tiver, não souber como tratar, pode só encaminhar escrevendo direitinho para não demorar tanta consulta também. Porque o tratamento tem que ser o mais precoce possível. IgM não reagente e IG reagente foi uma doença prévia, então a gestante que está imune, a gente não vai repetir o exame. E os dois não reagentes é uma gestante sucessiva. Quando tem os dois reagentes, a gente precisa pedir a avidez de IgG. Então, quando a gente pede o teste de avidez e ele vem uma avidez fraca, então provavelmente foi uma infecção menor que 16 semanas. Então, provavelmente ela deve estar ainda infectada. Então, a gente começa o tratamento. Quando a gente tem uma avidez forte, então provavelmente já é uma gestação mais antiga, uma infecção mais antiga. Então, a gente não precisa fazer nada, né? É como se fosse já uma imunidade. Avaliação ultrassonográfica. Então, como eu falei antes para vocês, a gestação, a gente não obrigatoriamente precisa solicitar uma ultrassonografia, né? Como tá, deixa eu ver bem aqui, ó. Com base nas evidências existentes, a ultrassonografia de rotina na gestante de baixo risco não confere benefícios à mãe ou ao recém-nascido. Então, fazer ou não uma ultrassonografia, desde que ela não tenha outra complicação, não vai mudar. Tipo,
quer saber conta do sexo, né? A maioria. Gestante no interior, a maioria que a gente pega só faz exame, nunca fez ultrassom e só vai saber no momento do parto mesmo bebê. E, assim, estando com exames tudo bem, a altura uterina sempre compatível, batimento ok, então realmente não é obrigatório. Isso não, digamos assim, não vai mudar, não mudou conduta. Quando a gente quer fazer um rastreio para malformações fetais, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem uma política de abortamento, né? Então, por exemplo, em outros lugares, você faz um ultrassom e se notar que tem uma malformação, alguma coisa incompatível com a vida, por exemplo, você procede com abortamento se for opção da gestante. Como aqui não existe isso, né? A não ser em caso de risco à vida mesmo, mas tu gerar um feto, por exemplo, anencefalo, você leva a gestação todinha. Então, por isso que não há esse rastreamento obrigatório aqui no Brasil. Quando a gente for fazer o ultrassom, idealmente no primeiro trimestre a gente tem que solicitar de 11 a 13 semanas, que normalmente é o período ideal para a gente confirmar se a idade gestacional está batendo com a última menstruação, por exemplo, e para avaliar se tem algum risco de malformação, né? Normalmente é o período que consegue avaliar a translucência com maior sensibilidade também. No segundo trimestre é quando a gente consegue fazer o que a gente chama de morfológica, né? Então a morfológica que faz tudo perfeitinho, que tira aquelas fotinhas lá, essa que é feita por volta de 22 semanas. Tu pode fazer de 20 a 24 semanas, mas idealmente entre 22 e 23. Tem alguns laboratórios, inclusive clínicas, que eles marcam especificamente para a 23ª semana. Mas, como eu falei, desejo da mãe também, se quiser fazer. No terceiro trimestre, também não é obrigatório fazer. Normalmente a gente só faz, por exemplo, a gestante que chega com 40 semanas, que não está evoluindo com nenhum pródromo, a gente poderia fazer para avaliar a maturidade placentária, para saber se tem um risco ou não dela esperar demais e ocorrer um óbito fetal. Então, nesses casos, a gente poderia fazer a partir de 40 semanas. Seria, digamos que, o único momento da gestação normal, de baixo risco, onde a gente poderia solicitar para ter um benefício mesmo para a gestante. Sinais de alerta na gestação, né? São alguns sintomas que não são normais. Então, qualquer sangramento vaginal, presença de cefaleia, escotomas, epigastralgia, edema, né? São coisas que sugiram a pré-eclâmpsia, a gente encaminha. Com relação à pré-eclâmpsia, na prática, toda gestante que a gente recebe, que você vê que ela está com uma pressão de 14/9, a gente espera 5 minutinhos, repete de novo a medida da pressão. Se ela manter essa pressão, obrigatoriamente a gente referencia para emergência, porque precisa ser feita essa exclusão de pré-eclâmpsia o mais rápido possível. Então, a gente deveria encaminhar para realizar todos aqueles exames de rastreio, no mundo ideal. Na nossa realidade, a gente tem um municipal que é sempre muito lotado, a gente tem uma demanda muito grande para o profissional, para o próprio espaço. Então, assim, se for uma gestante que só tem uma pressão alterada, que a gente consegue, digamos que, solicitar os exames pela atenção básica mesmo, ela pode fazer, a gente poderia iniciar um antipertensivo e aguardar os exames pelo próprio posto mesmo e avaliar de acordo com o resultado. Mas o certo, o protocolo, é toda gestante imediatamente para emergência a partir do momento que ela tem uma pressão alterada, e principalmente se ela, às vezes, tem esses sintomas, mesmo que a pressão não esteja tão alterada, né? Por exemplo, a pressão não está tão alta, mas está tendo cefaleia, escotomas, edema, então a gente pode encaminhar também. Contrações regulares, ritmadas, ou então perda de líquido, principalmente antes de
7 semanas. Diminuição do movimento fetal. Normalmente essa avaliação a gente faz orientando a gestante a verificar principalmente após as refeições, então, por exemplo, depois do almoço, depois do jantar, coloca a mãozinha na barriga e conta quantas contrações tiveram. Porque às vezes, principalmente quando está um pouquinho mais avançada a gestação, é comum ter diminuição dos movimentos. Às vezes o bebê mexe tão pouquinho, percebe. Então, para avaliar, tem que ser isso, em repouso, observando e ver quantos batimentos vão acontecer em 1 hora. E qualquer febre da gestação também é um sinal de alerta. Vai avaliar se pode ser uma infecção mais grave pela nefrite, que exige um tratamento hospitalar. Então, sempre avaliar gestantes com sinais de febre. Agora tem aquelas queixas que são bastante frequentes, né? São alterações que a gente tem que saber como manejar também. Então, por exemplo, náuseas, celorreia são uma das principais queixas, né? Então, a primeira orientação é sempre mudar os hábitos alimentares. Então, por exemplo, começar a comer mais fracionado, para não comer em grandes quantidades. Comer comidas mais secas e de preferência também integrais, evitando fritura, gorduras, alimentos com cheiros fortes. E principalmente nunca comer ingerindo líquidos, né? Então, sempre ingerir os líquidos entre as refeições, né? Então, só comem, aí um tempo depois vai tomar água, um suco, outra coisa, mas nunca ingerir os líquidos juntos. Idealmente, a primeira alimentação do dia deveria ser um sólido leve. Então, por exemplo, uma gestante que queixa constantemente de enjoo, principalmente o enjoo matinal, pode orientar a deixar tipo uma torradinha, uma bolachinha na cabeceira, e quando ela acordar, ela come um pouquinho. Isso ajuda também a diminuir os enjoos. Leite frio, principalmente desnatado, né, que não vai ter gordura para irritar, então ajuda bastante. Caminhar após as refeições e manter a cabeceira elevada ao deitar, principalmente quanto maior o volume abdominal. Evitar café puro, doces, frituras e, obviamente, não fumar nem beber. Em alguns casos que são mais intensos, onde começam a acontecer episódios de vômitos mesmo, a gente pode entrar com as medicações. Apesar de ter medicações que a gente comumente pode usar, a maioria não, tipo assim, tem um certo risco. Então, sempre orientar a usar não quando está enjoada, mas quando está com muito enjoo, quando está vomitando mesmo, tá? Aí elas podem fazer uso dessas medicações. A ondansetrona é uma medicação que era bastante usada pela gestante, mas alguns estudos recentes sugerem que tem um risco de uma formação fetal. Então, assim, ela está começando a ser proscrita, né, para gestantes, tá? Então, de maneira geral, o que é mais comum a gente passar é a bromoprida e o Dramin. Mas no posto de saúde, o que é mais comum vir é a metoclopramida. Então, às vezes, a gente acaba passando para evitar que ela piore, mas não seria a primeira opção também. Pacientes com cólicas, né? Primeiro a gente vai avaliar se não é contração uterina, né? Se for cólicas esporádicas, a gente pode prescrever o Buscopan, né? E assim, né? Agora, se for uma coisa muito comum, muito rotineira, a gente avalia. Pode pedir o parasitalógico de fezes. Gestantes que têm uma flacidez abdominal pode se beneficiar também do uso de cintas. E a questão da alimentação, né? Que já vai entrar também aqui nessa qualquer outra queixa intestinal. Então, por exemplo, gestantes que têm flatulência ou obstipação, uma dieta rica em fibras, verduras, mamão, pera, ameixa são alimentos que são muito bons para ter muitas fibras e também ajudam na digestão. Cereais integrais, aumentar a ingestão de líquido e evitar alimentos que têm alta fermentação, né? Repolho, couve, ovo, leite e açúcar. O feijão
Gestantes que tem muita queixa, assim, de cólicas e acabam tendo alimentação, feijão, por exemplo, como uma fonte de ferro e outros nutrientes, é importante orientar o hábito de demolhar, né? Que é tu deixar de molho no mínimo 12 horas antes de cozinhar. Isso ajuda bastante a reduzir os gases. Então, todo gestante que é bom orientar também isso. E sempre fazer caminhadas leves se ela não tiver nenhuma contraindicação. Medicamentos que a gente pode usar também Luftal, né, de Medicona, pode usar também a supositória de glicerina, o Buscopan, e como poder avaliar o parasitológico se for necessário. Tá, pirose. Quase o mesmo as recomendações anteriores também, né? Evitar comer em grande quantidade, fracionar um pouquinho mais a dieta. E quando tiver com uma azia muito intensa, a água gelada também ela ajuda a aliviar. E evitar tudo aquilo que piora. Em alguns casos mais extremos, quando tem um refluxo maior, a gente pode prescrever antiácidos. O inibidores da bomba de próton, eles não são tão recomendados, mas eles podem ser prescritos caso ela tenha um refluxo muito intenso, uma coisa muito assim, exagerada. Então a gente pode prescrever também o omeprazol, tá? Mas ele também não é a primeira opção. Sangramentos gengivais, né? Então orientar a usar uma escova macia, fazer massagens e encaminhar para essa avaliação odontológica. Paredes de membros inferiores, evitar ficar sentada ou em pé por muito tempo, chegou em casa do trabalho, levantar as pernas, se possível usar meia de compressão. Com relação às meias, normalmente a gestante ela quase nunca consegue colocar sozinha, né? Uma vez que piora principalmente no final da gestação, então provavelmente outra pessoa tem que colocar para ela. E a maneira de esticar essas meias é sempre de manhã antes de levantar. Então, por exemplo, gestante que tem que trabalhar, pode tomar um banho, né, se arrumar e deitar. Ela fica deitadinha um pouquinho de novo, que é justamente com a perna para cima, justamente para esse líquido retornar. Porque se tu coloca a meia com aquele líquido todo acumulado lá, não está fazendo efeito nenhum. Então, ela tem que fazer da maneira corretinha. Para varizes normais, a gente faz o tratamento com compressão média alta. Para gestantes, não pode usar uma compressão tão intensa, então normalmente são compressões leves, tá? A não ser aqueles casos, ainda nos casos que são varizes mais importantes, a gente pode passar as de média compressão e entrar também com as medicações, né, para tratar varizes. Câimbras, normalmente, massagem, calor local, evitar andar muito, fazer muito exercício. E tem algumas gestantes que relatam melhora com a ingestão de banana. Normalmente é engraçado, às vezes eu pego comi uma banana e ainda tinha câimbra, ela começou a comer duas e não deu mais câimbra, né? Então, mas é bem comum essa melhora com a banana, então é uma alternativa boa. Avaliar o edema, né? Se for fisiológico, né? Aquele que é mais restrito, membros inferiores, também peito no tornozelo não são tão intensos. Evitar o excesso de sal. Com relação à lombalgia, orientar a correção postal, né? Já é comum essa hiperlordose, então tentar orientar uma postura melhor, usar salto alto, pode realizar calor local, né, para analgesia, e quando for uma dor mais intensa, pode orientar também o uso de analgésicos, por exemplo, o paracetamol. Falta de ar e batedeira no peito. Avaliar se é uma, digamos assim, sou uma gestante no primeiro, no terceiro trimestre, às vezes a necessidade está muito intensa. Então, avaliar qual é o estado emocional dela, se é uma gestante que é mais ativa, sedentária. Então, avaliar se é uma queixa normal, né? Então, a gente vai fazer uma avaliação cardíaca, pulmonar, e ver se não tem nada. Sendo uma coisa alterada, é normal, né?
Então, orientar, acolher a queixa dela, o que está preocupando ela, e orientar o decúbito lateral esquerdo também para melhorar. Fraqueza e desmaios. Orientar a gestante, né, para não fazer essa mudança brusca de posição. Ela deitada, ele levantou rápido, ou então tá em pé, foi abaixar e pegar alguma coisa e ficou tonta, né? Como são as gestantes têm tendência a ter uma hipotensão, uma hipoglicemia, então isso, né? Então evitando também aglomeração, lugares fechados e o jejum prolongado. Caso ela sinta essa tontura, esse mal-estar, ela pode sentar, colocar a cabeça entre as pernas para tentar melhorar. Com relação à nostalgia, avaliar, né, se tem alguma alteração de mama e se vê que realmente é só um inchaço normal, né, o aumento esperado, orientar um sutiã com boa sustentação, né, aquelas alças fininhas, elas às vezes, principalmente pós-parto, é um dos fatores que pode ocasionar o engurgitamento, a não saída do leite também. Então, assim, gestante tem que ter o sutiã também adequado para ela, aquele de boa sustentação, sem aros, que consigam pegar toda a mama, né? Normalmente ela vai aumentar o número do sutiã, então orientar também. O sutiã que ela usava antes, ela não pode ficar usando no parto e nem no pré-natal, né? E nem após também a amamentação. Tem que sempre comprar um maiorzinho que seja adequado para ela. Já falei em enxaqueca, então para avaliar a pressão, avaliar o que está ocasionando e tentar identificar as causas, né? Se for uma coisa, digamos assim, esporádica, de cabeça que seja leve, avaliar principalmente com relação à tensão emocional, né? Essa ansiedade, essa angústia que acontece. Plasma, né? Evitar a exposição direta ao sol, então orientar a passar sempre o filtro solar e que é uma coisa que tende a sumir depois do parto também com o tempo. Corrimento vaginal. É comum o aumento do fluxo na gestação. Normalmente é um corrimento que não tem cheiro, não arde, não coça. Pode ser um pouquinho mais transparente ou ela pode relatar também um corrimento mais amarelado, mas é um amarelado que não tem uma cor tão intensa e também não tem um odor. Caso tenha alguma dessas alterações, aí a gente trata, né? A candidíase, justamente pelo fato do corrimento ser mais alterado, é muito comum a candidíase, principalmente na nossa região. Então, a maioria das gestantes que tem essa queixa de prurido, e principalmente gestantes que tem queixa de cistite, algumas, por exemplo, tem gestante que pode falar que tem dor ao urinar, mas é aquela dor que ela só tem, por exemplo, começa a fazer xixi, dá aquela ardência, né, e a dor dela é essa. Então, normalmente, fala mais a favor de uma alteração local, às vezes pode ser só uma candidíase mesmo. Então, se for o caso, a gente faz o tratamento. Da candidíase, somente com cremes vaginais, né, não se pode usar nenhum antifúngico oral. E ou vaginose bacteriana, de acordo com. A gente pode usar ou creme ou via oral, de acordo com a idade gestacional também. São as queixas urinárias. É comum, principalmente no começo, no primeiro trimestre e no terceiro trimestre, o aumento do volume da frequência das micções, né? Normalmente são micções frequentes e com pouco volume. Mas normalmente não costumam ter dor, não tem ardência, e quando acaba o xixi não fica aquela sensação de que ainda tem alguma coisa lá, né? Esses são sintomas falo mais a favor de uma cistite. E como eu falei antes, o fato de ela estar fazendo muito xixi, tem que orientar ela a manter a ingesta de água, uma ingesta boa de água. Né? Não pode parar de beber água só porque está fazendo muito xixi, senão favorece ainda mais essas infecções.
Doenças hemorroidárias, então, uma dieta rica em fibras, banho de assento, evitar o uso de papel higiênico, né, de preferência fazer a higiene com água mesmo. Se for usar sabonete, ou tem que usar papel higiênico macio, aquele sem cor, sem cheiro. E pode também molhar ele na hora de passar para não irritar tanto. Ou usar o algodão também. Então, a gente tem essas foram minhas referências, né? O protocolo de educação básica e saúde das mulheres, que foi elaborado. Eu peguei também alguns do Albert Einstein e o caderno da atenção básica também. E é isso, gente. Muito obrigada. Vocês têm alguma pergunta, alguma Oi, dúvida, professor. A algum gente vai abrir comentário? agora o chat para se alguém quiser fazer uma pergunta. A primeira pergunta é sobre a da Yuka, que é preventivo do ano anterior ou do mesmo ano? Que é para trazer, professora. Normalmente a gente avalia, por exemplo, se for, ela fez o preventivo no passado e estava fazendo todo ano, ou pelo menos a cada 2 anos, né, de acordo com a orientação, então não precisa fazer naquele ano, né? Ou se ela já fez há mais de um ano e não era tão regular, a gente coleta. De rotina, tem alguns, por exemplo, pré-natais particulares que automaticamente, na primeira consulta de pré-natal, ele já coleta o preventivo. Mas na atenção básica a gente acaba avaliando o período, né? Se estava atual, foi do ano anterior, mas fazia-se frequente, não precisa coletar, né? Mas agora se foi mais de um ano e não era tão frequente, aí a gente coleta. Ok, professor. Mais uma pergunta. Como saber se tem resistência ao anticoncepcional antes de propriamente ficar grávida e descobrir que não funciona? Eu amei a pergunta da Yasmin. Então, que assim, na verdade, não é tão fácil. Porque, em tese, o anticoncepcional, quando tu usa na dose certa, da maneira certa, ele vai ter uma eficácia. É, algumas mulheres, por exemplo, digamos que elas vão dar algum indicativo de que tem alguma alteração hormonal. Por exemplo, ela toma um anticoncepcional, mas ela nunca menstrua naquele período. Ela acaba menstruando no meio da caixa, no meio da cartela. Ou então o sangramento ela persiste além, mesmo depois que ela começou a outra cartela, ela acaba persistindo por muito tempo. Então, assim, tem alguns indicativos, mas não é tão comum, não. Tá? O que é mais comum, na verdade, é de gestante que não consegue aderir tão bem àquele anticoncepcional. Então, por exemplo, as pílulas, né? Então, às vezes não toma no mesmo horário, acaba esquecendo. Ou então, por exemplo, gestantes que têm uma taxa de gordura, são mais obesas, tem uma taxa de lipídios muito alta, pode interferir também na eficácia do anticoncepcional. Então, assim, tu vai meio que avaliar individualmente. De maneira geral, uma gestante que toma certinho, uma gestante não, né? Uma pessoa que toma um anticoncepcional certinho, todo mês, sem esquecer, não tem uma rotina tão intensa, não tem nenhuma alteração hormonal, não tem obesidade, dificilmente ela vai ter alguma complicação, né? Então, acho que seria mais isso. Tu vai avaliar individualmente, sei lá, como é que é a adesão, se ela tem algum desses fatores que diminuem a eficácia do anticoncepcional, aí sim, tu avaliar se de repente ela. Porque eu acredito ser nenhuma resistência, eu acho que é mais a eficácia do anticoncepcional que diminui naquela pessoa, entendeu? Acho que não termina bem resistência. Mais uma pergunta, professora. Tem uma característica para ter mais certeza de ser uma hiperêmese? Normalmente aqueles, digamos assim, tu pensa em hiperêmese em 2 períodos, né? Ou quando tu tem logo no comecinho da gestação, aqueles vômitos que a gente chama de incoercíveis, né? Fica vomitando e não para, e sempre em grande volume. Ou quando tu começa a ter após as 10 semanas, normalmente com 10, 12 semanas, tu começa a reduzir esse enjoo, vômitos. Então, se tu mantiver, então é sugestivo também de uma hiperemesia gravídica. Aí já o tratamento
Dá para a gente fazer pelo pré-natal de baixo risco, né, pelo posto, mas assim, quem chega a ter realmente uma hiperemia, isso é bem complicado, dificilmente a gente consegue manejar, às vezes já vi pacientes que têm que ir para o hospital, ficar fazendo antimédico por lá, porque não conseguem controlar por via oral. Mais uma pergunta, professora. Endometriose é critério para pré-natal de alto risco? Assim, endometriose, digamos, tu tem uma dificuldade para engravidar e uma facilidade para abortamento. Então, uma vez que tu tem a endometriose diagnosticada, tu vai avaliar os outros fatores de risco, né? Normalmente, ela acaba ocasionando um certo risco, sim. Então, digamos que já era aquela gestante que já tinha um sangramento mais intenso, tinha outras complicações, e então acaba sendo um certo fator um risco, sim. Mas existe algumas que, por exemplo, como aqui em Santarém não é tão fácil dar o diagnóstico de endometriose, a não ser em casos é, mais avançados, onde consiga identificar, né, por exemplo, em ultrassom, outros exames. Então, tem algumas gestantes que têm uma diagnóstico clínico de endometriose, mas que no parto, assim, são tranquilos, né, não tem nada. Já vi pessoas que me relataram isso, mas não é tão comum, como justamente uma endometriose ocorre tem um monte de complicação, então realmente tu acaba referenciando pro alto risco. Obrigado, doutor. Alguém ainda tem mais alguma dúvida? Se alguém quiser, pode ligar o microfone para falar, ou então escrever aqui no chat. Não? Então, professora, a senhora poderia tirar a sua apresentação, parar de compartilhar? Que a gente queria tirar um print Ah, com tá. todo mundo. Aí, se o pessoal puder ligar as câmeras. A gente faz todo final de aula, né? Aí, se o pessoal puder ligar as câmeras para a gente tirar um print com todo mundo. Vou desligar a minha. Avisa aí quando tu for bater o print pra gente sorrir. Tá? Peraí que minha internet tá terrível, calma. Tá, agora ligou a minha. Tem alguém de câmera ligada? De eu e tu, ali assim, que no meu não tá aparecendo. Tem. O Acho meu tá aparecendo. Amigo, quase todo é mundo. melhor. Na minha ninguém tá com câmera ligada. Acho melhor tu tirar ali, assim. Tá, vou tirar com questão. Eu tô sorrindo. Já, vou bater. Pronto. Acho que Bom. foi. Professora, muito obrigado, professora, pela disponibilidade para essa aula. E, assim, a aula foi muito boa, muito interessante. Então, muito obrigado. E muito obrigado por dar o seu tempo, dar seu conhecimento para a gente e se disponibilizar pela Liga. Muito obrigado. Ah, e o pessoal vai ter Obrigada, prova então. de pré-natal amanhã, então, obrigado. Espero que tenha ajudado. Boa noite, gente. Boa noite, professora. Deixa Ai, eu parar a gravação. Boa noite.